CBN Tecnologia Segura. E hoje o assunto é financiamento de veículos. O mercado de veículos voltou a crescer no Brasil depois da pandemia. Na verdade, o de usados ficou muito aquecido e agora se mantém. O mercado de usados deve bater um recorde em 2023, com mais de 15 milhões de unidades vendidas. A busca por financiamento também é crescente, a gente sabe, a maioria da população brasileira, difícil compra à vista, sempre um financiamento com juros mais baixos, é o que atrai muita gente. Isso cada vez mais eficiente, de forma digital, em poucos cliques você pode conseguir o seu financiamento. Tem muita gente até surpresa com isso. 2, 3 cliques, se tem um crédito bom, já tem a sua aprovação. Isso é seguro? Quais são os riscos? O que isso pode trazer a favor desse mercado de financiamento de veículos, com redução de juros, consequentemente uma redução de inadimplência, fazendo com que a recuperação do bem seja também de uma forma mais eficiente? O que isso traz de positivo? Quais são os pontos negativos no mercado de veículos, trazendo a tecnologia embarcada em cada carro, nesse processo? É o assunto de hoje. Para falar sobre isso, eu recebo aqui Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia, ex-integrante da política econômica, ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda também, debater esse assunto e outros aqui também. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, Lucas. Obrigado, CBN, por essa oportunidade. É um bom momento para o nosso país e vamos seguir em frente, que eu acho que tem boas notícias vindo, principalmente do canal de crédito. Quando você pega dados de 2016 a 2022, o crédito em relação ao PIB no Brasil cresceu 1,6 pontos percentuais ao ano. E agora, com essa agenda importante de mercado de crédito, capitais, que o governo atual está tocando, eu acredito que nos próximos 10 anos é possível a relação de crédito em relação ao PIB no Brasil aumentar 10 pontos percentuais, dos atuais 54% do PIB para 64%. Isso quer dizer o seguinte, 1 trilhão a mais de reais em crédito no Brasil nos próximos 10 anos. Por isso que eu acho que é um bom momento para o mercado de veículos, para o mercado de crédito como um todo no Brasil. A gente falando especificamente de veículos, e poderemos depois discutir o mercado de crédito de modo geral, mas na questão do veículo, que atinge tanta gente, né? São tantas pessoas aí que buscam crédito para ter o seu carro. O que a tecnologia realmente traz aí de facilidade para isso? Eu já ouvi relatos de amigo, foi lá comprar um carro até de alto valor, dizendo que ficou surpreso, porque, olha, eu fiz lá ali em 3 segundos, em 10 segundos, eu estava na concessionária e tive ali meu crédito aprovado. É isso mesmo, essa é a tendência, fazer com que seja menos burocrática essa situação? Perfeito. A tecnologia, ela, no mercado de veículos e financiamento, ela veio para reduzir a burocracia. Então, eu me lembro, numa época aí que eu tinha meus 18 anos, era comum você chegar às 4 horas da manhã no Detran para ter um lugar na fila para conseguir fazer tudo o que você precisava. Hoje não. Boa parte dos Detrans estão super modernizados, com muita tecnologia, e você tem várias empresas disputando esse mercado de facilitar a vida do consumidor. A Tecnobank é uma delas, e o que ela faz? Ela diminui a burocracia e agiliza o crédito e a transferência de propriedade para o consumidor, para as pessoas comuns. Então, quando você olha esse mercado, ele é um mercado que o quê? Hoje a pessoa consegue fazer algumas operações que antes levavam 4, 5 dias, ela faz isso em 2, 3 horas. Então, esse choque tecnológico que está vindo do mercado de financiamento de veículos é um choque que vai facilitar e muito a vida do cidadão comum. São duas coisas. Uma é a tecnologia bancária, digamos assim, que é a tecnologia de facilitação de crédito, agilidade, e a outra é a tecnologia de transferência de propriedade. Perfeito. E nós temos que também parabenizar vários Detrans ao longo do Brasil como um todo, que estão se modernizando, estão com muita tecnologia. O sistema financeiro brasileiro já é um exemplo de uso de tecnologia. Então, você tem agora várias empresas integrando o sistema financeiro com os Detrans, e o resultado disso é o quê? É que a vida do cidadão brasileiro está ficando cada vez mais fácil. Comprar um carro é um momento de alegria, é um momento de satisfação. Mas muitas vezes a pessoa tinha alguns pesadelos, né? Porque na hora de transferir um veículo era uma burocracia enorme, na hora de registrar um contrato era um problema muito grande, mas hoje não. Hoje com tecnologia você está fazendo tudo isso muito rápido, e eu acredito que os novos marcos legais que estão sendo aprovados
e a liderança de vários Detrans e vários bancos também estão facilitando em muito a vida do cidadão comum. Isso aí é capaz de já falar numa redução de taxa de juros ou numa queda da inadimplência, numa facilidade de recuperação do bem em caso de inadimplência? Como é que a tecnologia, ao seu ver, vem ajudando nesse sentido ou ainda é cedo? A taxa de juros no Brasil, ela é uma preocupação de todos nós, né? Então, quando você olha que a pessoa para comprar um bem tem que pagar um juros às vezes muito elevado, isso não machuca a todos nós. Agora, quando você consegue facilitar a recuperação de um bem, quando você consegue fracionar a garantia, você começa cada vez mais melhorar a eficiência alocativa do canal de crédito. Quando o canal de crédito está mais eficiente, o resultado disso é o quê? É uma redução na taxa de juros. Deixa eu dar um exemplo para o nosso ouvinte. Se você for no banco pegar um dinheiro emprestado hoje, você vai pagar em torno de 4,5% ao mês. Se você for no mesmo banco e usar o teu FGTS, o teu saque aniversário como garantia, você vai pagar 1,2% de juros. Mas por quê? Porque você melhorou a eficiência da garantia. Então essa é uma agenda de melhoria de eficiência de garantia que começou em 2016 e continuou até hoje. E o governo atual, aproveito para parabenizar o governo atual nesse sentido, que continua usando a ideia da agenda microeconômica para melhorar a eficiência no mercado de crédito, no mercado de capitais e no mercado de seguros. E com isso você reduz a taxa de juros de uma maneira correta. E o que é uma maneira correta? É facilitando o fracionamento do bem para dado em garantia, é melhorando a qualidade da garantia, facilitando a recuperação judicial. Então, nesse sentido, eu acredito que tem um bom momento no mercado brasileiro. Tecnologia ajudando nisso. Na concessão do crédito, ela acaba se tornando mais, voltando àquele ponto inicial que eu falava, da agilidade na concessão do crédito, porque são ferramentas que possibilitam uma análise melhor do histórico de crédito daquela pessoa, um cruzamento mais eficiente, você já tem uma resposta mais instantânea. Ela é menos, digamos, manual e mais digital, mais automatizada. Isso, cada vez esse mercado é mais intensivo em tecnologia. Você tem aí várias empresas já utilizando inteligência artificial, você tem várias empresas usando blockchain. Então você tem uma segurança da informação, você tem todo um conjunto de informações que são cada vez melhor utilizados, e o resultado disso é um crédito corretamente alocado, com juros melhor e facilitando a vida da pessoa e do cidadão comum. Na retomada do bem, o que a gente tem de mudança nesse sentido aí? Claro que depende do judiciário, né, nesse caso. O que tem de eficiência que a tecnologia ajuda? Você tem um problema muito sério de recuperação do crédito no Brasil. Então, para cada R$1, $1, você consegue recuperar apenas 18 centavos do crédito no Brasil. Nos Estados Unidos, esse número está em 85. E em país com o mesmo desenvolvimento que o Brasil, esse número está acima de 50. Brasil quanto? 18. 18. Então, o que acontece? Quando você facilita a recuperação de um bem, quando você aumenta a eficiência de uma garantia, a queda nas taxas de juros é imediata. É o exemplo que eu dei do saque aniversário do FGTS, que uma pessoa com o saque aniversário paga 20%, 25% do que paga uma pessoa que não tem o saque aniversário para usar em garantia. Então nós esperamos que no mercado de veículos você vai ter grandes ganhos de eficiência para o bom pagador, para a pessoa poder comprar o seu veículo, que muitas vezes é um instrumento de trabalho. Então nós temos que respeitar muito esse trabalhador, essa pessoa que está querendo comprar o seu carro. Então eu acredito que um melhor arcabouço legal e, acima de tudo, cada vez mais tecnologia nesse processo vai ajudar o cidadão comum a ter o seu veículo. Porque hoje a garantia é o próprio veículo, né? A consignação. A garantia é o próprio veículo, mas a recuperação dela é muito difícil, né? Então, quando você dificulta a recuperação, acaba que você pressiona as taxas de juros. Quando você facilita a recuperação, então você tem, colocando mais tecnologia nesse processo, o bom pagador vai ser beneficiado. Qual seria, assim, de modo prático, você imagina você botando tecnologia nesse processo, como é que você conseguiria agilizar esta retomada? Bom, a primeira coisa nós já vemos hoje, né? Que alguns processos que levavam 4, 5 dias no Detran, hoje levam 2, 3 horas. Então a tecnologia ajudando diretamente nisso. Na questão do crédito, quando você consegue recuperar mais rapidamente uma garantia, você
facilita a vida de quem está lhe emprestando dinheiro. E quando alguém te empresta o dinheiro com mais segurança, ele cobra uma taxa de juros menor. Cobrando uma taxa de juros menor, mais pessoas podem comprar o veículo. Mais pessoas comprando o veículo, você tem mais emprego, você tem mais renda, você tem mais produção na economia. Então, isso é um ciclo virtuoso, onde o quê? Com mais crédito, juros menores, as pessoas conseguem comprar mais bens e isso ajuda a produção num país e, em última instância, gera mais emprego, mais renda e mais produção. Tem um dado, e aí é preocupante, porque ele é significativo, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Diz que 7 em cada 10 financiamentos de carros são recusados. É um número elevado. Isso, obviamente, tem a ver com vários fatores, o histórico de crédito de cada um e de que forma a tecnologia vai acabar melhorando isso. Olha, tentando encontrar de maneira mais eficiente as pessoas que têm todo o direito, têm toda a possibilidade de pegar o crédito. Porque, às vezes, quando você recusa um financiamento, é porque a informação não chegou adequadamente. Com mais tecnologia, com o uso de inteligência artificial, com melhores maneiras de você avaliar o crédito, você pode levar o crédito para mais pessoas. E repito, quando é mais fácil recuperar o bem, é mais fácil também para quem está dando dinheiro se sentir à vontade para expandir o crédito para mais pessoas. O histórico de crédito não poderia ser mais visível assim para cada uma das pessoas aqui no Brasil, como é nos Estados Unidos? Os Estados Unidos me passa uma impressão de ser altamente interconectado entre os vários setores da economia e com possibilidade de você enxergar a qualquer momento o seu histórico de crédito, o seu nível. Você está no vermelho, você está no amarelo, você está no verde. Aqui no Brasil, eu não vejo essa clareza assim. Essa agenda começou em 2016, que era tentar fazer uma espécie de credit score do brasileiro, muito semelhante à ideia do credit score nos Estados Unidos. Essa agenda evoluiu em 2016, está evoluindo até hoje, e as empresas estão tentando melhorar o credit score. Tem algumas dificuldades, por exemplo, como é que você incorpora contas de água, de luz, nesse tipo de credit score, para identificar corretamente o bom pagador e dar a ele juros mais adequados. Então, essa agenda está evoluindo e, até onde eu acompanho, o Ministério da Fazenda atual também está insistindo nessa agenda. Que tenhamos aí uma questão mais clara para todos e você tenha uma visão e passe a cuidar melhor do seu crédito. Para que todo brasileiro se beneficie. Porque quando você tem um histórico de crédito mais detalhado, você consegue corretamente dar uns juros mais adequados para o bom pagador. E a esmagadora maioria dos brasileiros são bons pagadores. Então, é justo que eles tenham um juro um pouco mais adequado ao seu perfil. A gente sabe que tem vários fatores na economia que contribuem para isso, né? São vários elementos que vêm da pandemia e tudo mais, a indústria automobilística muito afetada, um comportamento de mudança, de percepção também de muita gente não querendo ter o seu carro, mas o fato é que a gente tem aí uma previsão de recorde na venda de usados em 2023, mais de 15 milhões de veículos. Falei ainda na abertura aqui desse nosso bate-papo. A que você atribui esse movimento do mercado? A questão dos novos, a questão de valor, a tecnologia também contribui, até que ponto? Eu acho que é um bom momento da economia brasileira. Eu acho que algumas pessoas elas estão olhando a economia brasileira atual com olhos muito do passado. Eu acho que está na hora de olhar um pouquinho para frente e ver o seguinte: se você pegar a economia brasileira nos últimos 10, 15 anos, houveram evoluções muito importantes. Você teve uma reforma da Previdência, você teve uma reforma trabalhista, você está às portas de uma reforma tributária, você aprovou vários importantes marcos legais, autonomia do Banco Central, nova lei cambial, nova lei de saneamento, nova lei do gás, novo marco de garantias. Então você está vendo um papel muito importante do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, melhorando institucionalmente o Brasil. E nós estamos vendo hoje esse resultado. O resultado de um país que hoje ele tem instituições melhores do que tinha há alguns anos atrás. E isso está gerando um movimento de aumento do PIB potencial do país, que está se revelando nesse crescimento da renda e do emprego no Brasil. Mas essa taxa de juros aí, por mais que ela venha com queda aí recentemente, mas é de um nível muito alto. A taxa de juros no Brasil, ela está num nível elevado. Agora, nós temos que também parabenizar o Banco Central brasileiro por ter colocado a inflação
dentro da meta. A inflação é um maior inimigo da população pobre do Brasil. Quando eu estava no governo, eu costumava dizer que um dos melhores programas sociais do governo é manter a inflação baixa. E quando você mantém a inflação baixa, a população pobre mantém seu poder de compra. Então, o Banco Central está fazendo o seu trabalho, está reduzindo a taxa de juros, mas mais importante na minha leitura do que o Banco Central reduzir a taxa de juros é nós continuarmos aprovando novos marcos legais que aumentem a segurança jurídica, que aumentem a eficiência alocativa das garantias, porque é isso que gera grandes reduções no spread, e é isso que efetivamente ajuda as empresas e as famílias brasileiras a terem taxas de juros mais baixas. Dá um exemplo prático aí de possibilidade para redução desse spread. O novo marco de garantias, recém-aprovado agora no Congresso Nacional, está indo para a sanção do presidente. De acordo com as contas que eu tenho acesso, só esse novo marco de garantias vai aumentar o crédito em relação ao PIB do Brasil em 10 pontos percentuais. Isso quer dizer o seguinte, você vai poder começar a pegar dinheiro emprestado usando alguns bens que você já tem. Porque no Brasil era muito difícil isso. Às vezes você queria ir no banco pegar um dinheiro emprestado, mas você não tinha garantias. E não tendo garantias, o juro é muito alto. O novo marco de garantias, o novo marco de securitização, a modernização dos registros públicos, que é um pacote que foi aprovado nos últimos anos, ele facilita o uso de garantias. Facilitando o uso de garantias, você está falando em redução da taxa de juros em 30%. Então, muito melhor do que o Banco Central reduzir 0,5%, que é importante, é você aprovar um melhor marco de garantias que efetivamente corte a taxa de juros para o consumidor final em 30%. Vamos lembrar que o brasileiro hoje, quando ele pega um dinheiro emprestado no banco, ele está pegando a 60% a 70% ao ano. Imagina se você consegue pegar o mesmo dinheiro a 20% ao ano. Então é isso que o novo marco de garantias faz. Até que ponto, e aí a pergunta geral de todo mundo, né? Assim, aí estou indo lá para a galera. Até que ponto realmente é a inadimplência, a dificuldade na recuperação do crédito, e até que ponto é a sede grande dos bancos também de ter uma margem de lucro muito alta? Mas tudo isso está mudando no Brasil. Então, quando você olha o que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro, está acontecendo uma revolução. Poucas pessoas notaram isso. Mas elas falam assim, está tendo uma revolução de banco digital. É verdade. A competição bancária tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos. Mas os resultados ainda são super expressivos para os bancos, para os maiores. São expressivos, mas estão mudando. Então você tem bancos grandes tendo que competir não só com bancos digitais, como são os bancos de cooperativa, que poucas pessoas têm comentado, mas os bancos de cooperativa têm tido crescimento expressivo. Tudo isso é resultado de uma agenda de mercado de capitais, de mercado de crédito, que começou em 2016 e está até hoje seguindo em frente. Então, com o passar do tempo, os spreads bancários estão caindo. E, além disso, melhorando as garantias, essa redução de juros vai chegar para o consumidor final. Basta a gente insistir nessa agenda. Aumentar a competição no setor bancário, isso está sendo feito, os bancos estão se confrontando com muita competição, mas também é necessário aumentar a segurança jurídica. Quando você concede um empréstimo, é necessário que quem está emprestando o dinheiro tenha a segurança jurídica que ele vai receber aquilo de volta. E os novos marcos legais estão dando essa segurança jurídica. Então eu acho que aí nos próximos anos nós vamos ver verdadeiras revoluções no mercado brasileiro. Ano, quanto tempo? O que você consegue visualizar na sua visão? O que você consegue imaginar aqui, daqui para... Em quanto tempo e que cenário teremos? Em 2019, a minha equipe desenhou o saque aniversário de FGTS. Nós falamos que esse mercado ia movimentar 100 bilhões em 4 anos. As pessoas não levaram tão a sério. Hoje esse mercado já movimenta 100 bilhões de reais. Então quando você faz inovações no mercado de crédito, é muito rápido. A mesma coisa estou dizendo agora. O crédito em relação ao PIB vai aumentar 10 pontos percentuais nos próximos 10 anos. Isso é 1 ponto percentual ao ano. Isso quer dizer 100 bilhões de reais de crédito a mais por ano em decorrência de novos marcos legais. Então, esse efeito é muito rápido. E não só a expansão do crédito, como a redução dos juros. Por que a redução dos juros? Porque quando você aumenta a segurança jurídica, os bancos também conseguem emprestar uma taxa de juros menor. Eu acho que o novo marco de garantias vai revolucionar o mercado de crédito de capitais no Brasil.
Daqui 10 anos as pessoas vão começar a fazer estudos acadêmicos e vão olhar para o Brasil e vão assim, nossa, mudou estruturalmente o mercado. Foi o novo marco de garantias. Quando ele começa a valer? Ele está para sanção presidencial, o presidente da República precisa sancionar, acredito que vai sancionar isso até o final de outubro. A partir de novembro, esse marco já está em validade. Eu acredito que em um ano ele já está dando resultado. E aí seria na prática o quê? A pessoa pode ir lá, ela tem um imóvelzinho, está registrado, aquele registro automaticamente conversa com o banco, com alguém que concede crédito, e ali já tem a sua garantia, agilidade e tudo mais. Seria na prática isso. Perfeito, deixa eu dar um Modo grosseiro. Está correto o que você falou, mas vamos para o cidadão comum entender aqui. Você vai comprar um imóvel, uma casa. Você vai no banco e pega 20 mil reais emprestado e compra uma casa de 100 mil reais. A casa inteira hoje está em garantia para o banco. Está errado. A garantia do banco tem que estar limitada ao empréstimo dele, 20 mil. Os outros 80 mil é seu. O novo marco de garantias faz justamente isso. Ele vai lá e diz, olha, a garantia do banco está limitada ao valor do empréstimo. O resto é do dono do imóvel. E aí como é que fica depois? A pessoa vai lá e vai ter uma sociedade na casa? Não, olha só, é por isso que isso foi estruturado junto com vários outros marcos legais. É aí que entra, por exemplo, a modernização dos registros públicos. O que vai acontecer? Nós vamos destravar o mercado de home equity no Brasil. Esse mercado que é tão importante nos Estados Unidos e na Europa, que no Brasil é praticamente inexistente, que é você conseguir pegar dinheiro emprestado com base em imóveis. Porque isso reduz a taxa de juros de 4%, 5% ao mês para 1,5% ao mês. É disso que nós estamos falando com o novo marco de garantia. Mas aí no modo prático, nesse caso, a pessoa ela perdeu 20 mil reais correspondente àquele imóvel. Ela tem um sócio no imóvel. Então, se por acaso ela não pagar esse crédito. Continua igual é hoje. Como é que funciona hoje? Você comprou o imóvel, financiou, você tem que pagar todo mês. Sim. Se você fizer outro empréstimo com aquele imóvel, como garantia, por exemplo, você vai ter que pagar todo mês. É por isso que é importante também as pessoas saberem onde vão gastar o seu dinheiro. Agora, quando nós olhamos o novo marco de garantias, imagina o seguinte, uma empresa que ela tem um galpão, que ela não... o galpão vale R$1 milhão, ela pegou 100 mil emprestado no banco, o galpão inteiro está em garantia. Está errado. Essa empresa pode usar esse galpão para pegar novos empréstimos e contratar mais pessoas, aumentar a sua produção. É disso que nós estamos falando com o novo marco de garantias. Tecnicamente é um tema difícil de ser tratado, mas eu me orgulho muito de ter participado da construção disso. Isso vai mudar para sempre o mercado de crédito de capitais no Brasil. Vou insistir ainda só para ter a compreensão. De modo prático, como é que funciona? Você tem um galpão, você pegou 100 mil, você vai, teoricamente, alienar, você vai só correspondente a 100 mil. Se por acaso você não paga esse empréstimo de 100 mil, quem concedeu o crédito vai atrás desses 100 mil de você. Vai ser uma parte do galpão. Como é que isso funcionaria na prática? Não, hoje já funciona assim. Como é que é hoje? Você tem um galpão de 1 milhão, pegou 100 mil emprestado, não pagou, o banco vai vender o imóvel, pegar os 100 mil. Exatamente. Como é que você vai funcionar agora? Você pegou 100 mil, aí você foi lá, eu preciso aumentar a minha produção, me dá mais 200 mil, o banco te dá mais 200 mil. Ora, se você não pagar aquilo, vai acontecer o que acontece hoje exatamente. O banco vai vender, vai pegar a parte dele e devolver para você. A diferença é que você consegue, em vez de ter, você consegue fazer várias operações com o mesmo imóvel, por exemplo. Você consegue fazer várias operações com o mesmo imóvel, e lembrando que a taxa de juros com o imóvel é a mais baixa que tem no mercado. Então, em vez de você ficar pegando dinheiro a 4%, 4,5% ao mês, você vai pegar dinheiro a 1,5% ao mês. Com a ajuda da tecnologia. Conversei com o Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, advogado e economista. Muito obrigado pela conversa. Bocardi, muito obrigado a você, a CBN, por essa oportunidade. Fiquem com Deus. CBN Tecnologia Segura. Eu, Rodrigo Bocardi, agradeço aí a sua atenção. E cada semana tem um episódio novo, você encontra aí nas plataformas digitais, em áudio e vídeo, vai estar lá. CBN Tecnologia. Tchau, tchau.